Saulo será de perseguidor a perseguido. Versículo 23. E tendo passado muitos dias, como eu falei para vocês, a conversão dele normalmente é calculada como 2 anos após a morte de Jesus. Pelo menos durante 1 ano ele estava matando e perseguindo, então ele era famoso. Ok? O anúncio da chegada dele em Damasco certamente fez cristãos se esconderem. Ok? E agora ele passa lá em Damasco dias debatendo, tá bom? E provando que Jesus era o Messias. Então o versículo diz, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Quais judeus? Provavelmente aqueles que eram chamados de principais da sinagoga. A pessoa, quando ela está ligada ao poder e ela de alguma maneira depende financeiramente da situação religiosa dela, isso é um perigo. É um perigo. O caso deles, eles pesava, né, a sobrevivência financeira. É claro que eu considero até que pesava mais falar contra a lei, dizer que as escrituras tinham se cumprido, tá bom? E agora aquela lei, vamos dizer, ela não valia mais porque o Messias veio para abolir aquela lei, principalmente de sacrifício de animais, e agora os sacerdotes não teriam mais valor, e também o templo por isso será destruído, e todos os israelitas serão espalhados pelo mundo. Isso era pesado para o israelita, ok? Mas o povão, em geral, aceitava. O maior problema eram as autoridades. O versículo 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, aqui as portas da cidade, né? E como que a informação chegou até Saulo? Certamente haviam pessoas que estavam divididas entre essas autoridades da sinagoga, e às vezes não eram só autoridades, judeus mesmo do povo que não concordavam. Teve muitas pessoas do povo que não concordou com Jesus, tanto que teve um momento no Evangelho de João que o povo mesmo queria, debatendo com Jesus, veja ali principalmente capítulo 5, capítulo 3, capítulo 5, eles debatendo com Jesus. O próprio povo teve um momento que quis apedrejar Jesus, então tinham pessoas do povo aqui que não concordavam, ok? Então, alguns que estariam divididos, quando começou o conselho para prender e matar, eles, alguém que estava dividido foi e avisou a Saulo. E como eles guardavam as portas da cidade, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Aqui, importante explicar uma coisa para vocês. Entre o versículo 25 e 26, passam-se cerca de 3 anos. Porque quando Saulo de Tarso é descido aqui do cesto, ele não vai direto para Jerusalém. Ele vai dizer na carta aos Gálatas que ele vai para a Arábia. Depois ele volta para Damasco e depois para Jerusalém. Quer ver? Abra aí em Gálatas capítulo 5, versículos 17 e 18. Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18. Diz o seguinte, né? Ele diz, quando foi revelado, né, o evangelho a ele, versículo 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos,
fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, o livro de Atos vai se combinando com as epístolas, né, com o que ele vai escrevendo depois. Aqui, o versículo seguinte de Atos, vamos retornar ao capítulo 9, o versículo seguinte de Atos, que é o 26, já descreve ele indo a Jerusalém. Só que nesse intervalo, então, quando ele foge ali de Damasco, ele não vai logo para Jerusalém. Até porque, naquele momento, a situação dele estava perigosa, tanto em Damasco quanto em Jerusalém, talvez ainda mais em Jerusalém. Então, por isso, ele realmente foge por 3 anos, fica afastado e depois retorna para Damasco e para Jerusalém, como esse texto de Gálatas. E agora, o versículo 26, por isso que eu disse, entre o versículo 25 e 26, existe um intervalo de 3 anos que ele vai para a Arábia. No versículo 26 diz: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Bom, as notícias corriam. Certamente a conversão dele em Damasco, nesses 3 anos, teve discípulos dizendo: aquele que matava, ele se converteu. Ah, mas e cadê ele? Bom, agora ele fugiu para a Arábia. Né? E por que ele fugiu? Você tem sempre aquelas pessoas mais desconfiadas, né? E para Ananias, Jesus teve que falar diretamente com ele, porque senão Ananias também não se aproximaria dele. Aí a limitação, a preocupação do homem, né? Nós não sabemos para qual região da Arábia Saulo foi. Ok? Agora, ele volta para Damasco, e de Damasco até Jerusalém nós sabemos que são cerca de 300 quilômetros. Provavelmente onde ele está passando, ele está pregando o evangelho. E imagine, a argumentação de Saulo era poderosa, tá ok?